Bom, como o João avisou no domingo passado, nós vamos dar uma pausa na nossa exposição no livro de Atos, né? Hoje nós meditaremos em outra parte da Escritura e durante o mês de dezembro nós faremos uma minissérie de 4 sermões sobre os cânticos natalinos. Então nós vamos meditar aí em 4 cânticos que nós temos na Escritura que fazem alusão ou que falam sobre o nascimento do menino Jesus, do nosso Cristo. E a partir do ano que vem nós vamos dar uma dinamizada, irmãos, nas exposições. Então nós vamos ouvir 3 ou 4 sermões, dependendo do mês, em Atos, e um sermão por mês fora de Atos. Joab, por que disso? Porque dos ofícios da pregação é pregar todo o conselho de Deus. Então a gente prega sequencialmente, entendendo que essa é a melhor forma, mas uma vez por mês a gente vai diversificar para que a gente consiga abranger o máximo possível de toda a Escritura. Amém? Então abra sua Bíblia comigo aí, em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 4 até o verso 6. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4 até o verso 6. Está depois de Efésios e antes de Colossenses. Se alguém puder acudir meu copo ali, eu agradeço, que ele fica sentindo minha falta quando ele está longe de mim assim. Obrigado, André. Você que achou, se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor. Carta de Paulo à igreja em Filipos, capítulo 4, versos de 4 a 6, diz assim a Escritura: Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela tua palavra lida, muito obrigado porque é o teu Espírito Santo o autor dela e é também ele quem nos torna capazes de compreendê-la. Usa-me, Pai, na minha insignificância, abre os nossos corações para que a Tua palavra adentre no mais profundo de nós e transforme a nossa vida de glória em glória. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar. Eu queria começar essa exposição fazendo uma pergunta simples e retórica, você não precisa responder, mas eu queria que você pensasse sobre ela. O que é alegria para você? Se te pedissem para definir alegria, como você definiria? Mais cedo o Maicon pediu para que nós definíssemos amor na escola bíblica, e agora eu queria que você pensasse um pouco sobre o que é alegria. Se você tivesse que definir essa palavra ou sentimento, como você definiria? O que te traz alegria? Ter boa saúde é um bom motivo? Ter dinheiro na conta? E quanto mais, talvez a alegria seja maior? A vitória do seu time? Ou quem sabe a derrota do rival? Às vezes alegra mais do que a vitória do time, não é verdade? Aqueles que são mais familiares talvez definiriam a alegria como a mesa de domingo repleta de filhos, de netos, dos pais, dos avós. Ou, quem sabe, para os mais românticos, a alegria seja a presença do seu amado ou da sua amada. Se você fosse escrever uma carta para alguém, explicando o que é alegria, qual seria o conteúdo dessa carta? Sobre o que você falaria? Que tipo de história você contaria? Eu comecei perguntando para você por isso, porque esse é o conteúdo dessa carta.
A carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E veja, isso não se dá porque Paulo fala no capítulo 3, verso 1, para que os irmãos se alegrem. E nem tampouco porque no verso 4 que lemos do capítulo 4, Paulo diz 2 vezes, alegrem-se, outra vez digo, alegrem-se. A carta também não é carta da alegria, porque a igreja de Filipos era um lugar próspero, sempre alegre, onde não havia tristeza nem dores. A carta não é uma carta da alegria, porque aquela igreja era uma igreja isenta de sofrimentos e de acontecimentos maus. A carta leva esse nome por um motivo. Paulo escreve essa carta principalmente para expressar a alegria que sentia sempre que se lembrava daquela igreja. Uma igreja que, apesar das lutas, apesar dos seus sofrimentos, era um verdadeiro exemplo de cooperação desde o primeiro dia até os dias em que Paulo escreve essa carta. Nós veremos que, para Paulo, alegria às vezes destoa daquilo que nós entendemos por alegria. Estar alegre nem sempre simboliza, nem sempre significa estar passando por momentos de alegria. Hoje nós aprenderemos com esse pequeno trecho que a igreja do Senhor, ela permanece firme, ela avança, apesar das lutas e batalhas que enfrenta. E ela faz isso cheia de alegria, amor e confiança em Deus. Nós faremos isso em 3 pontos. O primeiro ponto é exatamente esse: alegrem-se no Senhor. Veja comigo o verso 4. Paulo vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se no Senhor. Paulo iniciará o verso com uma ordem. Aqui não é um conselho, aqui não é uma ideia, aqui não é uma opção. É uma ordem que Paulo dá àquela igreja: sejam alegres, alegrem-se no Senhor. Apesar de ser uma ordem simples, queridos, ela carrega consigo um valor muito profundo, levando o apóstolo a fazer questão de ser enfático, demonstrando a importância e a urgência do que foi dito. Você se lembra que na literatura bíblica a repetição ela serve como um reforço, ela valoriza aquilo que foi dito. Se você for olhar a palavra santo, só um é dito 3 vezes santo. Só o nosso Deus é santo, santo, santo. Deus está num nível de santidade elevado, acima de todos. Por isso Paulo reforça a sua ordem dizendo 2 vezes: alegrem-se no Senhor. Mais uma vez digo, alegrem-se no Senhor. Veja, a igreja de Filipos era uma igreja que conhecia de perto a perseguição. Logo em sua plantação, que está relatada em Atos 16, que será a nossa primeira exposição quando nós voltarmos ao livro de Atos, nós vemos Paulo e Silas presos. Eles chegam até a cidade de Filipos e uma garota endemoniada começa a andar atrás deles e dizer: vocês são servos do Deus vivo. E aquilo fica se repetindo, Paulo se irrita e expulsa o demônio daquela jovem. Nós olhamos para a história e dizemos: aleluia, glória a Deus, Paulo libertou uma jovem da possessão demoníaca, Paulo libertou uma jovem da prisão de Satanás, das garras do diabo. Mas não foi assim que a população enxergou. Os donos daquela escrava ficaram muito chateados, porque o demônio era adivinhador. E eles ganhavam dinheiro com as adivinhações que o diabo fazia através daquela jovem. E o que acontece? Paulo e Silas são presos. A perseguição por fazer o bem. A igreja de Filipos começa com os missionários na cadeia. Essa prisão, ela resulta em algo bom, porque o nosso Deus, querido, grave isso no seu coração. Se tem uma matéria que Deus é mestre, é de transformar o mal em bem.
O nosso Deus, ele é maravilhoso nesse aspecto. Quantas vezes e por quantos momentos nós vemos isso acontecer? Essa é a fala de José quando está diante dos seus irmãos. Vocês tentaram fazer o mal contra mim, mas o Senhor tornou o mal em bem. E é isso que acontece no capítulo 16 de Atos. O Senhor torna a prisão dos apóstolos em bem. E aquilo que era para ser uma lástima, aquilo que era para ser uma tristeza, é tornado em glória, é tornado em louvor, porque naquela cadeia, naquela noite, foi uma noite de salvação. Ao som de um hino, que nós não sabemos qual é, cantado a duas vozes, e que dueto, Paulo e Silas, o cárcere estremece, as grades caem, as correntes se quebram, eles estão libertos. Ao contrário de Pedro, eles não saem correndo. Pedro também não saiu, né? O anjo que o levou. Mas eles ficam quietinhos. O carcereiro, ao ver tudo aquilo, ele diz, talvez até se lembrando do que tinha acontecido na fuga de Pedro, que os guardas foram investigados e não acharam Pedro, e os guardas foram mortos, o carcereiro talvez tenha pensado, eu vou morrer mesmo, é melhor que eu me mate do que me torturem. E quando o carcereiro vai para tirar a vida, Paulo diz, calma, nós ainda estamos aqui. Aquele carcereiro se converte, e com ele toda a sua casa. A casa daquele carcereiro foi a segunda família a se converter em Filipos. A carta que nós estamos diante dela é escrita a uma igreja que começa no cárcere, que começa na prisão. Portanto, uma igreja que conhece o sofrimento de tão perto, é tolice, querido, pensar que Paulo está dizendo àqueles irmãos que cultivar a alegria significa ausência de sofrimentos. Eu imagino se eles recebessem a carta e interpretassem assim. Paulo está dizendo para a gente ser alegre, então quer dizer que a vida cristã é uma vida sem tristeza? Talvez para a igreja de Filipos isso não fizesse tanto sentido. Na verdade, o que ele quer dizer, o que ele quer reafirmar àqueles irmãos, é que a alegria da salvação deve ser uma marca profunda da igreja. Que apesar da perseguição, das batalhas contra os falsos profetas e do mal, a igreja seguiria e deve seguir sempre alegre. Um segundo aspecto sobre essa alegria é a fonte. Veja que Paulo tem uma fonte específica em mente. Eu comecei te perguntando o que seria alegria para você. E não há nada de errado em ter alegria nas coisas que nós falamos, é bom. É bom ter alegria quando a saúde está sempre em vigor. É bom ter alegria quando pinga aquele dinheirinho extra na conta. É bom ter alegria quando nós estamos próximos a pessoas que nós amamos. Mas veja, essas fontes são todas fontes falíveis. São todas fontes que podem nos decepcionar uma hora ou outra. São fontes que são esgotáveis. A alegria do dinheiro pode ser boa, mas ele acaba. A alegria da companhia das pessoas que nós amamos é magnífica, mas essas pessoas passam. A alegria de um grande amor é maravilhosa. Compartilhar a vida com quem se ama. Acordar e ver a pessoa com quem você mais ama ao seu lado. Poder compartilhar momentos, lágrimas, vitórias juntos. É bom, mas todos nós conheceremos a separação. Um dia, o Senhor irá me levar, ou irá levar a minha esposa. E se ela é a minha única fonte de alegria, de onde me virá agora a alegria? Só é possível viver alegremente num mundo dominado pelo pecado, quando a fonte da nossa alegria é infalível. Nossas forças podem falhar, nosso dinheiro pode não resolver,
a influência que nós julgamos ter, os amigos que julgamos conhecer, podem ser insuficientes, mas Deus não é. O Senhor é uma fonte inesgotável. Você pode sugar a alegria dali o quanto quiser, não vai acabar. Lembre-se da viúva e do azeite? Enquanto houve vasilha, o azeite derramava. E assim é a alegria que vem do Senhor. Enquanto houver em nós disposição de buscá-la, enquanto houver em nós o desejo de procurá-la, a alegria do Senhor será derramada sobre nós. Assim como a paz de Jesus, que excede a todo entendimento, assim também é a alegria que tem como fonte o Senhor. Ela sempre existirá. E veja, dizer que ela sempre existirá não quer dizer que você não passará por flagelos nessa vida. Não quer dizer que as dores não te afligirão. Não quer dizer que a morte não baterá à porta da sua casa. Não quer dizer que dificuldades financeiras não te acometerão. Dizer que essa alegria sempre estará presente é dizer que, apesar de todos os pesares, a nossa alegria vem do Senhor. É saber que aqueles votos que talvez você tenha feito no seu casamento, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, aqueles votos são reais e totalmente perfeitos no que se refere à alegria que vem do Senhor. Quer dias bons, quer dias ruins, o Senhor deve ser a fonte da nossa alegria. Pensando nisso, a primeira lição que eu destaco é: alegrem-se sempre no Senhor, apesar das lamúrias, mazelas e tristezas dessa vida. Novamente digo, alegrem-se no Senhor. Um segundo ponto, veja comigo o verso 6, verso 5, na verdade. Paulo vai dizer: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Nesse ponto, eu poderia apenas dizer: façam o que o Maicon disse na aula DBD, e a gente poderia pular para o ponto 3, mas talvez eu tenha alguma coisa a somar junto à aula que o Maicon deu. Um segundo conselho que Paulo dará àquela igreja, e que eu gostaria de estender a nós hoje, é que amem uns aos outros. O amor que Paulo se refere, com certeza tem um aspecto sentimental, mas não se limita a isso. O amor que Paulo está escrevendo é o mesmo amor que João escreveu e que nós temos estudado por longo tempo. Não é um amor que só faz o coração bater mais forte, não é um amor que somente faz as borboletas voarem no estômago, não é um amor que mexe conosco somente sentimentalmente. É um amor que precisa ir além. Que precisa ir, como nós aprendemos na escola bíblica, através de ações. É fazer, é demonstrar, é agir. E olha que interessante. Se você voltar aí no verso 2, Paulo está escrevendo esses conselhos imediatamente após um fato. Vamos ler lá? Verso 2. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Paulo está escrevendo esses conselhos, queridos, depois de apartar uma briga. Não se sabe o motivo, mas Evódia e Sintique estavam brigadas. Havia dissensão, havia confusão na igreja de Filipos, havia briga. Quem sabe uma era a chefe da cozinha, a outra era auxiliar e deu uma briga no cardápio. Quem sabe algo mais sério, nós não sabemos o que aconteceu, mas logo após o conflito, Paulo diz: Evódia e Sintique, parem de brigar.
Ele roga a um companheiro dele, nós não temos o nome, para que ajude. Provavelmente um líder daquela congregação, olha, pastoreie esse povo, ajude aquele povo. E após rogar que aquele problema fosse resolvido, Paulo dirá que todos conheçam a amabilidade de vocês. E aqui nós podemos aprender 3 coisas. A primeira é que esse amor se manifesta através da comunhão entre os irmãos. Como Paulo ordena que aconteça no caso de Evódia e Sintique. Perdão e reconciliação levam à comunhão, uma comunhão viva e saudável. Por isso, devem ser tão recorrentes quanto as brigas. Nós precisamos de reconciliações, de paz, na mesma medida ou em medida maior do que temos de confusão e briga. O Michael levantou uma questão: será que nós amamos de verdade os nossos irmãos? Será que nós não temos nenhum tipo de rusga, nenhum tipo de sentimento, por menor que seja, ruim em relação a algum irmão? O que Paulo está nos ensinando aqui é que a nossa amabilidade, que o amor que nós dissemos que temos uns pelos outros, precisa superar isso. São coisas que precisam ser resolvidas. As brigas que há em nossos meios, as divisões, as dissensões. Se há no nosso meio Evódia e Sintiques, nós precisamos, irmãos, cooperar para que essas irmãs, para que esses irmãos deem as mãos de novo, voltem à plena comunhão. A segunda lição sobre a amabilidade é que essa amabilidade não pode, como já dissemos, ser limitada aos sentimentos. O amor não se limita às palavras, mas se expressa em ações. Paulo fala de um amor doador, um amor de entrega, um amor que não leva em conta o prejuízo, um amor que não liga se nós vamos perder. Um amor que tem como alvo o ganho do outro. Não me importa se aquilo trará prejuízo para mim. Eu posso lidar com o prejuízo, desde que o meu irmão seja cuidado, seja acolhido. O apóstolo João disse isso em 1 João 3,18, texto que lemos hoje na EBD. Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Por isso, nossa forma de amar uns aos outros precisa romper o campo sentimental, de forma a transbordar e se derramar em ações. E a terceira lição que eu aprendo sobre a amabilidade é que esse amor acontece de forma tão grandiosa, tão constante, que quebra as barreiras dos muros da igreja. Isso não era algo estranho à igreja daquela época. Os irmãos se lembram? Eu penso que esse sermão veio em boa hora porque nós estamos com a igreja de Atos fresca na cabeça. Como que era na igreja de Atos? A amabilidade dos irmãos era algo feito à escondida? Ninguém sabia? Não. Aquele povo se amava de um jeito, aquele povo se cuidava de um jeito, que lá fora, o mundo, as pessoas de fora da igreja olhavam e falavam: isso é maravilhoso. A igreja caía na graça do povo. O povo gostava de olhar o que acontecia na igreja porque impressionava. Essa é a amabilidade que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo: a amabilidade de vocês precisa ser conhecida de todos os povos. E quem sabe Paulo esteja se lembrando dos textos de Atos também. Afinal, são retratos da sua história. Essa igreja está relatada no capítulo 16. E Paulo está dizendo: a essência da igreja, a amabilidade da igreja é algo que não fica preso aqui dentro. É algo que a pessoa não precisa entrar aqui, não precisa fazer parte para perceber, mas é algo que ela percebe quando nós estamos lá fora.
A amabilidade com que nós nos amamos, o cuidado com que nós temos uns para com os outros, é percebido pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho, pelas pessoas que convivem com nós fora dos muros do nosso arraial. Portanto, além de se manifestar através das ações e da comunhão, o amor que Cristo deseja ver em sua igreja é um amor público. Assim, a segunda lição que aprendemos é amar uns aos outros, com comunhão e ações. O nosso alvo, no que se refere a amor uns aos outros, queridos, é sermos notícia lá fora. As pessoas precisam olhar para a nossa igreja e dizer: como aquela igreja é uma igreja amável. Como o amor que aqueles irmãos têm uns para com os outros é impressionante. Esse é o nosso alvo. Alguns irmãos já me ouviram contar isso, mas não vai doer os ouvidos ouvir de novo. Em uma das ações da carreta missionária em que nós estávamos, lá em Paranaiguara, eu pude ajudar um senhor a descer das escadas da carreta. Ele passou pelo médico dentro da carreta e ele ia cortar o cabelo. E aí eu ajudei ele a descer, dei o braço para ele, ele usava bengala, acompanhei ele e o fiel cachorrinho dele até onde estavam sendo os atendimentos. E aí o seu Francisco me disse uma coisa que me marcou. E eu fiquei muito feliz de poder estar ali naquele momento e ouvir aquilo. E aquilo me fez pensar sobre a igreja. O seu Francisco me disse o seguinte, querido: o amor com que vocês cuidam da gente aqui, o atendimento de vocês, faz parecer que a gente nem precisa de remédio. Eu fui tão bem cuidado que eu já saí daí, eu nem fui medicado, mas eu já saí dali melhor. Essa é a amabilidade que Paulo está falando. Semana que vem, os antigos diriam de hoje a 8, né? Mas não seria de hoje a 8, porque é no sábado. Provavelmente nós receberemos pessoas novas aqui. Pessoas fora da nossa comunidade. Pensa que alegria seria se depois você recebesse uma ligação da pessoa que você convidou e ela dissesse assim: eu nunca fui tão amada como naquela igreja. Eu nunca fui tão bem recebido como eu fui naquela igreja. Ou quem sabe, alguém te ligar e dizer assim: o amor com que vocês se tratam é uma coisa que eu nunca vi. Essa é a amabilidade que Paulo está falando. Terceiro e último ponto, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A terceira recomendação de Paulo àquela igreja de Filipos, e a última que eu quero considerar com os irmãos, talvez seja das três a que nós tenhamos mais dificuldade. E o conselho é: confiem no Senhor. Paulo dirá àqueles irmãos que eles não devem estar ansiosos com nada, mas que ao invés de ansiedade, eles deveriam apresentar ao Senhor os seus pedidos. E fazendo isso por meio de orações de graça e súplicas. Eu digo que talvez esse seja o mais difícil dentre os três, porque uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é de confiar na providência que não se vê. É difícil, não é, irmãos? É difícil crer que o salário vai cair na conta até que chegue lá a notificação do Pix, não é? É difícil crer que você vai receber aquele dinheiro que você emprestou até que ele caia na conta. É difícil crer que o pão de cada dia não vai lhe faltar até que você tenha condições de ir no mercado e comprá-lo. É difícil crer quando se leva uma criança no hospital e o médico diz: toma esse remédio, em 3 dias ele vai ficar bom. É difícil crer, não é? Até que chegue o terceiro dia e o remédio faça efeito. Alguns de nós,
Até abandono o remédio antes, tamanha a minha fé. Eu digo, esse remédio vai funcionar. Não, o médico mentiu para mim. Não façam isso, tá? Mas é difícil. A nossa maior dificuldade, queridos, é crer naquilo que não se vê. E veja que irônico. Essa é a definição que o autor aos Hebreus vai dar de fé. Fé é a crença, a confiança daquilo que não se vê. Nós até oramos. Por fora, podemos até dizer que confiamos. Mas se a resposta demora um pouco mais do que a gente está esperando, logo essa confiança começa a ser minada. Logo você começa a se perguntar, será? Será que vai dar bom? Será que está no caminho certo? Logo a nossa confiança começa a ser minada pela ansiedade. E na maioria dos casos nós começamos a duvidar. E depois a questionar a Deus. Deus, por que está demorando tanto, hein? Não tem um relógio bom no céu, não? Senhor, será que o Senhor está tão ocupado que o Senhor não está vendo a minha dificuldade aqui? Eu já orei tantas vezes. A verdade é que às vezes nós nos esquecemos desse conselho. E ao invés de alimentar a nossa confiança em Deus, nos sujeitando e nos entregando a nossa ansiedade a Ele, nós permitimos que os nossos medos, as nossas ansiedades nos corroam e nos destruam pouco a pouco. Em alguns casos nós chegamos até a dizer que a nossa confiança está no Senhor. Cantamos com a voz trêmula, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Mas por dentro, o nosso coração se corrói de medo e de ansiedade. Se nos perguntarem com que frequência estamos levando aquele assunto diante de Deus em oração, talvez a resposta surpreenda negativamente. Muitas vezes nós levamos as nossas súplicas, os nossos temores a todo mundo, menos a Deus. Já viu aquela pessoa, e eu sei que talvez você não seja dessa, que desabafa com todo mundo, reclama de tudo com todo mundo, mas nunca dobrou os joelhos e disse, Senhor, isso está me incomodando. Senhor, eu estou mal. Senhor, me socorre. É isso que Paulo está dizendo para nós. Levem as suas ansiedades, os seus medos ao Senhor. Paulo diz para não andarmos ansiosos. A ansiedade a que Paulo se refere não produz nada de bom. Algumas pessoas, quando vão definir ansiedade, dizem que a ansiedade tem seu aspecto bom, né? Porque ela produz o medo e ativa em nós a fuga. Mas a ansiedade que Paulo está dizendo aqui, ela não tem nada de bom. Ela é a arquirrival da confiança em Deus. Seu único propósito é nos afastar de uma vida de relacionamento e confiança com Deus através da oração. A ansiedade que Paulo está dizendo aqui é aquela ansiedade que diz, não adianta dobrar os joelhos e orar. Não adianta recorrer ao seu Deus. E eu me lembro que um dos inimigos do povo de Deus disse isso. Eu tenho carros, eu tenho cavalos. Não adianta suplicar ao seu Deus, Ele não pode te livrar da minha mão. Precisamos ser como o salmista que diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu, todavia, confiarei no Senhor. E assim, fugindo da ansiedade que tenta nos confundir, devemos sempre confiar no Senhor. E como? Há um hino que diz, levando tudo a Deus em oração. A última lição que eu destaco nessa noite é que seja quais forem as circunstâncias, quer sejam boas, quer sejam ruins, confie no Senhor. A alegria que vem do Senhor, com toda certeza, é algo que desafia a lógica humana. Veja, enquanto o mundo pauta sua alegria nas experiências dopaminérgicas, se tornando dependente de ações e atividades,
Em casos mais graves, se tornando dependentes até de entorpecentes, de drogas, que possam trazer, mesmo que por alguns instantes, uma sensação de alegria, a igreja vive algo diferente. A igreja pauta a sua felicidade numa fonte transcendente, que é o próprio Deus, uma fonte infalível e inesgotável, capaz de suscitar alegria até dos momentos mais terríveis de dor e de sofrimento. Nós somos o povo que chora no momento de luto, mas que consegue encontrar até mesmo numa casa enlutada, a alegria de saber que o fim não está diante de nós, mas que há uma eternidade maior e mais maravilhosa. E principalmente quando estamos diante do corpo de um dos nossos irmãos. Choramos por dizer até logo, mas nos alegramos de saber que o reencontro será breve, será rápido, e nós estaremos num lugar onde não há separação. A alegria do crente se manifesta na tristeza, de talvez não ter recebido a promoção que lhe fora prometida, mas de olhar à mesa e ver o arroz, o feijão, no meu caso a carne moída, que recheia o nosso prato. A tristeza no nosso coração, quando as enfermidades batem à porta, mas a alegria de saber que temos os recursos para que compremos medicamentos, e maior alegria ainda em saber que cremos num Deus que apenas pelo seu querer pode fazer aquela enfermidade desaparecer. Vivemos assim porque o poço de onde colhemos a alegria não tem fundo. Nós jamais esgotaremos a alegria que há ali, porque a nossa alegria vem do Senhor e ela é eterna, assim como a sua fonte. Quem sabe algum de vocês que veio aqui nessa noite tenha vindo em busca de alívio, em busca de alívio para algum momento difícil ou de descanso para algum sofrimento. Ou quem sabe ainda buscando algum tipo de alegria que você não encontrou em outros lugares. Agostinho de Hipona dirá que Deus nos fez para Ele, e o nosso coração não descansa enquanto não repousa nele, porque Ele é a verdadeira satisfação. Ele é a verdadeira alegria. A você, meu querido, que ainda não creu em Cristo, eu quero te dizer, a alegria, o amor e a confiança dos quais falamos nessa noite, só existem graças a Cristo e só podem ser vividos numa vida governada por Ele. Ele não nos prometeu uma vida com ausência de sofrimento. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas prometeu para todo aquele que nele crer uma vida melhor que essa. Uma vida abundante, uma vida de riqueza sem fim, uma vida numa terra tão maravilhosa que não precisa de sol, porque a glória do Senhor ilumina todo o local. Ele disse que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E veja, é o doador da vida quem te chama ao arrependimento hoje. Ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele também disse em Marcos 1,15, é chegado o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependam-se de seus pecados e creiam nas boas novas. Aqueles que vão até ele, ele jamais os lança fora. Por isso a você, o meu maior conselho, o meu maior desejo, é que você creia em Cristo. Creia nele hoje. Não deixe que essa oportunidade passe por você. Agarre-se ao Salvador. Agarre-se à verdadeira alegria. Seus problemas não findarão, mas haverá esperança. Esperança de uma nova vida. Se esse é o seu caso, me procure ao final deste culto. Eu quero orar com você. Quero caminhar com você. Quero te ajudar nesse início dessa nova caminhada. E a nós, meus irmãos, que essa seja sempre a fonte da nossa alegria,
amor e confiança. E que a nossa igreja seja cada dia mais uma igreja conhecida por se alegrar no Senhor, amar uns aos outros e confiar no seu Deus. Amém.